pedimos nesse momento, abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para aprendermos de Ti aqui nessa noite, Senhor. E o Teu Filho que vai apregoar a Tua santa palavra, derrama, Deus amado, um azeite diferente sobre o Teu Filho nessa noite, que ele possa, Deus amado, conseguir, Senhor, com o seu corpo frágil, transmitir, Senhor, toda a Tua palavra nesse momento. Então enche, usa, Deus amado, o Teu Filho nesta noite como um canal para a Tua igreja que está sedenta por Ti, Senhor. Enquanto Ele está sendo usado, abençoa o Teu Filho, derrama as Tuas bênçãos, a Tua vitória, Teus presentes sobre a vida, sobre a casa, sobre a família do Teu Filho, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Saúdo novamente a todos os irmãos que a paz de Jesus. Amém? Amém. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 1. A partir do versículo 12. Primeira Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, porque para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para evangelizar, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém? Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Espero que os irmãos me perdoem, mas eu vou ficar falando, pregando de outra maneira, mas vou ficar falando a esse respeito, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Naquele tempo, Paulo viu um problema na igreja que existe também nos tempos de hoje. As pessoas estavam com suas preferências de mestres, estavam com suas preferências de pregadores. E nos tempos de hoje, as pessoas estão com as suas preferências de igrejas. E Paulo ele fala que as pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro. Cefas é o apóstolo Pedro. Eu sou do apóstolo Pedro. Eu sou de um pregante pregador chamado Apolo. Eu sou de Apolo, discípulo de Apolo. E outros que estiveram com Jesus falavam: eu sou do próprio Cristo. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam divididas, porque existe uma coisa chamada doutrina bíblica e existe uma coisa chamada dogmas. Aí os dogmas são dogmas humanos, são umas certas doutrinas humanas que são introduzidas e as pessoas vão absorvendo aquilo ali como verdade absolutas. Como verdade absolutas. Essa semana passada encontrei um homem que me disse que não come carne
porque a Bíblia diz que não se deve comer carne. Mas eu encontrei vários versículos que mostram que devemos comer carne. Logo em Gênesis já fala que Deus criou as ervas e os animais para mantimento, para alimento. E em Êxodo já falava ali que quando o povo saiu do Egito, Deus mandou fazer o quê? Matar o cordeiro. E mandou fazer o que com o cordeiro? Comer o cordeiro. Então, as religiões vão crescendo, os dogmas vão aumentando, cada sua igreja em si tem um dogma diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitos dizem, vou falar bem claro, eu sou da Universal. Outros dizem, eu sou da Metodista Wesleyana. Outros dizem, eu sou batista. Outros dizem, eu sou assembleano. E assim vai. Está Cristo dividido? Aí vamos àquela história da igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Que assim, quando eu me converti, tinha um papo desse aí de a igreja verdadeira. Aí você liga um rádio e a pessoa pergunta assim: você veio da onde? Vim da Assembleia. Você não foi curado, não? Aí a pessoa diz: não. Foi curado aonde? Só aqui. Só aqui você foi curado. Aí dá um ibope para aquela igreja. Entenda o seguinte: quando eu oro, os irmãos não sei, eu sei que quando eu oro, eu uso o nome de quem? De Jesus. Quando esses irmãozinhos de todas as igrejas oram, eu creio que eles estão usando o nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, para que a glória não seja nossa, mas sim de Deus. Ele vai falar que o vaso de barro, tem a excelência do evangelho. O vaso é um homem. O vaso quebra, irmão. O vaso peca. O vaso falha. Mas o que está dentro do vaso é que é excelente, que é o evangelho, que aqui no versículo abaixo, para que a cruz, palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E esse evangelho, quando está dentro do homem, tem poder. Quando o homem ora, fala com Deus, esse Deus Todo-Poderoso responde ao nome de Jesus. Não é porque eu estou orando. O apóstolo Paulo orou e o milagre aconteceu porque foi o apóstolo Paulo. O milagre aconteceu porque foi Cefas que orou, o apóstolo Pedro. O milagre aconteceu porque foi o tal do Apolo que orou. E por isso Deus curou. Foi porque você estava aqui que a tua bênção chegou. Não foi. Foi porque você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E foi Jesus, o Senhor Jesus, que fez o milagre na tua vida, a qual você serve. Somente Jesus fez o milagre. E o pregador João Batista não diz na palavra que ele orou e o enfermo foi curado. Não diz na palavra que João Batista orou e o fogo caiu do céu. Não diz. Mas diz na palavra que Jesus falou a respeito dele, que nascido de mulher não houve igual a ele. Mas sabe o que ele pregava? Ele pregou a seguinte palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos, ainda dizia raça de víboras. O que é a raça de víboras? O que é a raça de víboras? Que havia veneno na língua
Tem pessoas que realmente têm veneno na sua língua, né? Na sua boca. Mas ele chamou de raça de víboras. E a palavra de Deus garante ali que o diabo representa uma cobra, uma serpente. A pessoa, quando não se arrepende dos seus pecados, somos todos nós, raça de víboras, filhos do diabo, filhos da perdição. Estamos no engano. Mas o pregador, ele não era gentil com as pessoas que vinham, porque ele tinha que apresentar as pessoas como noiva para Cristo. E como noiva para Cristo, ele tinha a responsabilidade de tirar aquelas coisas que não iria agradar ao Senhor Jesus. Então, seja o apóstolo, seja pastor, pregador, seja o que for, a responsabilidade dele é a palavra de Deus. Porque há cultos que as pessoas vão e nem precisa ser aberto a palavra de Deus. Não precisa mostrar capítulo, versículo, texto e contexto. Não vou falar que não funciona, porque a fé é algo tremendo. Quando você tem fé é algo tremendo. Quando você tem a fé, acontece. Não vou desmerecer, não vou dizer que não acontece. Mas quando você não tem que fazer uma mudança nas suas atitudes, porque a palavra ela exige carregar a sua cruz. Você tem que fazer uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. E um pregador que não quer tomar a glória para si, ele não vai agradar você. Ele vai falar a verdade na minha cara e na sua cara, e vai dizer que você está em pecado e que você tem que se consertar diante de Deus. Glória, Deus, glória. Porque todos nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, diz a Bíblia que a palavra é doce ao paladar. A fala é tão bom falar, mas é amarga ao nosso ventre. Quando nós começamos a digerir aquilo que implica na minha salvação, é amargo. Simples palavra como perdoar já me incomoda quando eu não quero perdoar. Simples palavra como renunciar já me incomoda quando eu não quero renunciar. E voltando ao assunto, o pregador que está trazendo a palavra de Deus para você, ele não pode abandonar o maior fundamento que é Cristo. Ele não pode dar glória a nada, a água, a mais do que o nome do Senhor Jesus. Entenda bem isso. Você não pode adorar um objeto mais do que o santo nome de Jesus Cristo. Você não pode achar que Deus não vai te responder se você não usar o objeto X. Deus muitas vezes irá te responder se você se arrepender dos seus pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados e me converto, eu estava indo numa direção, eu estava com meus pensamentos embaralhados, saindo, se afastando daquilo que o Evangelho tem para mim, as portas começam a se fechar, as enfermidades começam a chegar, e quando eu abro a boca, eu não tenho nem forças para orar. Então, é necessário o quê? Me arrepender. Ah, mas eu queria fazer assim. Carregar minha cruz e não fazer. Outra.
Um homem que a si mesmo se gloria, dá glória a si mesmo. Esse homem não é de Deus. Porque o João Batista, ele disse o seguinte: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que o Senhor Jesus seja glorificado. Eu tenho que desaparecer e o Senhor tem que ser glorificado. Igreja, Jesus, ele não separou as igrejas. Leia comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21. Nós seríamos conhecidos pela unidade. Não existe placa denominacional, não sei falar essa palavra. Placa de denominação, pronto. Não existe placa de denominação, existe a igreja de Cristo. 17. No dia do arrebatamento, Deus vai tirar um povo de cada lugar. Um povo do meio de um outro povo. Deus vai tirar um povo de cada lugar. Deus saberá quem é dele e quem não é. Quem está entendendo a glória de Deus? 17, 21. 17. E ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade não existe. O irmão da Universal não é meu irmão em Cristo. Claro que é. Não existe barreira. O irmão da Batista não é meu irmão em Cristo. Às vezes as pessoas se comportam dessa maneira. Você fala a paz do Senhor e te responde bom dia. Ou às vezes não te responde, não te considera como evangélico, como cristão. Mas ele é teu irmão em Cristo. Apesar deles agirem dessa maneira, não haja você dessa maneira. Tenha essa compreensão de que todos nós somos de Cristo e confessamos o nome do Senhor Jesus. Não façamos divisão de placa. Sejamos todos o mesmo corpo com Cristo. Falamos todos uma mesma palavra, a palavra de Deus. Vivamos essa palavra, vivamos essa realidade. Porque muitas vezes acontece que queremos sobressair as nossas doutrinas, nossos dogmas, somos irmãos. Esse irmão que falou sobre a carne, que não se deve comer carne, eu olhei para ele e falei assim: você não vai debater comigo não? Ele me perguntou. E eu falei: não, irmão, não. Porque o Espírito Santo muito me disse que eu não deveria debater contigo. Porque essas são as bases da sua fé. Essas são as bases que te mantêm na presença de Deus. Guardar sábado. Isso aí são o que mantém você na presença de Deus. Você não crê em Deus de outra maneira. E se eu te mostrar que você está errado, você vai se desviar. Então, a sabedoria, ela é conhecida pelos seus filhos. Não se deve tentar subpujar o outro irmão. Ele já é de Cristo. Ele já é do Senhor. Leia Romanos capítulo 14. A respeito do que esse irmão falara. Eu achei esse texto no Romanos capítulo 14 e parecia que era a conversa dele e eu. Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto aos que estáis enfermos na fé, recebei, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que tudo pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Amém? Quem és tu que julga o servo alheio,
para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um faz diferença. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, na sua própria visão, na sua própria fé. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor, ela vai mostrando certas coisas que faz a gente pensar fora da cachola, fora da casinha, não só dentro. Entenda, às vezes a pessoa tem um preconceito contigo, o irmão em Cristo tem um preconceito contigo porque tu és de uma outra denominação, mas você tem um conhecimento do que ele crê e você o respeita. Aleluia. Vamos cuidar da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Quando a gente tenta colocar a nossa visão das coisas para o irmão, a gente às vezes estamos jogando o irmão no mundo e não estamos sabendo disso. Amém? Aí veja aqui, no versículo 22 do 14. Tens tu fé plena em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado que aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, se eu não creio em algo de uma certa denominação, você tem um pastor. Então, a princípio que Paulo veio falar em Coríntios, a igreja de Coríntios, é que todos tenham o mesmo sentido, que todos falem uma mesma coisa, que todos creiam da mesma maneira. É claro que há sempre diferença de dogmas. Ele tem que respeitar o pastor dele e nós temos que respeitar o nosso. E todos temos que ter o mesmo sentido, uma mesma palavra. Amém? Amém. Pastor Ivanildo prega a seguinte coisa: sou contra o aborto. O outro prega a seguinte coisa: eu sou a favor que a mulher escolha fazer o aborto. Mas, acima da visão do pastor Ivanildo e acima da visão do outro pastor, está o que, gente? A palavra de Deus. Ainda que eu ache uma visão boa da parte dele, ou a visão do outro é melhor, acima da palavra de um homem é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Quantas não são as pessoas que colocam no homem a palavra de um homem acima do que diz a própria Bíblia, e as pessoas seguem uma liturgia, como fala uma palavra, uma tradição humana que pega contra a palavra de Deus acima da palavra. Se o homem falar algo que pega contra Deus, exemplo de uma coisa, no nosso meio acontece muito. Está usando aliança não, né? Varão
vejo uma varoa para ti. Espera mais um pouquinho que Deus vai enviar. Mas ele é casado, irmão. Ele é casado, irmão. Sabe o que acontece quando ele está pensando já em separar? E ele ouve isso? Sabe o que acontece? É de Deus. Ele não quer saber o que está escrito na palavra de Deus. Ele quer saber da revelação. Ele não quer saber mais do que está escrito na Bíblia. Ele quer saber da revelação, porque agradou o ouvido dele. Era exatamente isso que ele queria ouvir. Que esse casamento que tu está não é de Deus não, irmão. É outro mistério que Deus vai te mandar. A palavra do Senhor, ela tem que estar acima do que eu desejo. O nosso coração é corrupto, ele se vende. Eu estou falando para vocês, bate nele, bate em mim, bate em todo mundo. O que acontece? Às vezes, nós sentimos coisas, desejamos coisas, que a palavra de Deus, ela diz, não. Mas o que eu estou vivendo é ruim demais, Senhor. O que eu estou vivendo não deve ser da tua vontade, não, Senhor. Aí Deus do alto diz, ser preso, ser espoteado, cuspido na minha cara, isso não é de Deus, não. Senhor, eu estou vivendo um casamento infeliz, porque você não faz o casamento ser feliz. Muitas vezes, nós damos brecha em nosso coração para que as coisas fiquem piores. E desejamos que a palavra de Deus confirme a maldade do nosso coração. Confirme a palavra daquele pastor. Aquele pastor está certo, hein? Vamos casar, Ivanildo? Eu e tu? Aquele pastor está certo, irmão. Por quê? Contra o amor não há lei. Ele usa esse versículo. Contra o amor não há lei. Então, se a gente se amar, não há lei que impeça a gente de casar. Irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. É engraçado, mas é verdade. A pessoa levanta para si mestre segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio desejo. Eu quero casamento homossexual, por isso eu vou para a igreja contemporânea, porque ela prega aquilo que eu quero viver. Aleluia. E outras coisinhas mais. Eu não sei se eu falo, se eu não falo. E outras coisinhas mais. Que a gente tem desejo, pecaminoso, que não agrada a Deus. Queremos ouvir isso da boca de um pastor. Queremos ouvir isso da boca de um apóstolo. Queremos ouvir isso da boca de todo mundo. Porque sabe que Deus não vai falar isso. Então, o que é de Deus, é de Deus, irmão. E o que não é de Deus, simples assim, não é de Deus. É uma música, que é obra do cão? É do cão, irmão. É obra do cão, irmão. É obra do diabo. Você pode, eu já ouvi, eu não sei que igreja é essa, vou procurar saber. Todo mundo está salvo. Todos estamos salvos. Todos estamos salvos. E se, todos estamos salvos, ele só precisa evoluir. Ele só não conhece as regras para poder ser próspero. Porque todos nós estamos salvos. O cara pode cheirar cocaína, o cara pode matar, o cara pode estrupar, o cara pode fazer o diabo.
Salvação é de todos. Salvação, a Bíblia diz, é de todo aquele que nele crê. E crer, Jesus fala ali o que significa isso. Renúncia. Renunciar ao pecado, à maldade, à prostituição, ao ódio. Renúncia. Entenda bem. Estou passando um pouquinho do horário? Entenda bem. Essa mensagem eu estou falando com os irmãos porque eu estou vendo as pessoas dia após dia conversando comigo e cada um vai trazendo uma novidade que eu não sabia. A oração, por exemplo. Oramos ao Pai em nome de Jesus. E se eu quiser pedir uma carta de um disquinho no CD com a oração de um anjo Gabriel? Igreja dos Templários. A Igreja dos Templários, ela estava ensinando coisa que a Bíblia não ensina, culto a anjo. Nós não devemos fazer culto a anjo, isso é anátema. É um outro evangelho. Lembra disso, né? Envia-se para a tua casa um CDzinho onde os anjos te ensinam a fazer a oração que eles fazem diante de Deus. E essa oração é a batata. Com essa oração Deus responde. Não foi anjo que morreu por ti na cruz do Calvário. Não é anjo que vai abrir os 7 selos de Deus. Nem anjo, ninguém nasceu no céu e nem na terra era digno de abrir o selo, o livro da vida, a não ser o Cordeiro de Deus. Glória a Deus! Somente o Cordeiro de Deus é digno de escrever o teu nome lá no livro da vida, de pronunciar o teu nome que está escrito no livro da vida. Somente o Cordeiro de Deus também te dará um novo nome. Não é anjo, é Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Cordeiro de Deus tem o poder de perdoar os meus pecados. Somente o Cordeiro de Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a majestade para sempre, séculos dos séculos dos séculos. Amém. Então, igreja, não deixa nenhum homem ser Deus na sua vida. Não acredite 100% numa palavra humana, numa doutrina humana. Fita, rosa, água, tijolo, cimento, vala, tudo. Até vala tem, vala. Lodo, chiqueiro. Camarada diz que entrou no chiqueiro, aonde o diabo está atuando, e por ele entrar naquele chiqueiro, o diabo vai sair da sua vida. Não. Quando você aceitou Jesus na sua vida, Ele levou sobre si as tuas maldições. Ele se fez maldito por nós. Tudo aquilo que era olho grande, inveja, feitiçaria, bruxaria, praga, que foi lançada na tua vida, no teu passado, Ele desfaz as obras do diabo. A partir do momento que você aceita Jesus, Ele desfaz as obras do diabo. Glória a Deus, aleluia! E agora que eu sou de Cristo, maldição em mim pega. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Glória a Deus! Porém, se deixar o Senhor teu Deus também te deixará. Você vai cair na mão dos medianitas, meu irmão. Vai cair na mão do inimigo. Mas é você, não Deus. Deus não te abandona. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus, glória a Deus! Glória a Deus. Pastor, me mandou embora da igreja. Vocês saíram das 4 paredes. E Jesus te mandou embora? Pergunta fica.
Se de maneira nenhuma ele te lança fora, o homem te mandou embora. Pode ir embora, irmão. Sai da minha igreja. Sai da minha igreja. A igreja é tua? Cristo é o cabeça da igreja. Essa igreja espiritual não é quatro paredes. Essa igreja é você. Essa igreja, quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor Jesus se faz presente. Quando você e a sua família se reunir para orar, lá mesmo Deus vai responder a tua oração. Amém, igreja? Estou falando para você não vir aqui, não. Estou dizendo isso. Estou dizendo que quando nós nos reunimos, os cristãos se reúnem em nome de Jesus, Ele se faz presente. Tem algo acima, tem algo muito mais do que as quatro paredes, tem algo muito mais do que as pessoas dizem. Tem o Espírito Santo, que é o teu consolador, está contigo 24 horas por dia. Imagine Paulo preso. Será que Deus não estava preso ali com ele? Será que o Espírito Santo não estava na vida dele naquele momento? Porque estava dando errado, estava dando errado. Não, Deus tinha um propósito para que Paulo fosse lá para Roma, pregasse em Roma, e lá em Roma os romanos se converteram. Constantino, aquele imperador romano Constantino se converteu. Tudo tinha um propósito através dali dos discípulos que foram de Paulo. Então até uma coisa que parecia ruim propagou o evangelho. Tem coisa que está acontecendo na tua vida que você não sabe o que está acontecendo, mas é para você conhecer mais a Cristo. Não conheça a Cristo pelas informações de homens. Conheça a Cristo pessoalmente através da palavra gloriosa. Leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Tira 10 minutos para você ler a Bíblia. Tira 1 minuto, tira um capítulo por dia, mas leia. Se alimente dessa palavra. Amém, igreja? Quem puder ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Pois em casa, quem puder, leia 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Não falei, mas farão de vós negócio. Está escrito lá. Que haveriam falsos mestres que fariam do povo de Deus negócio. Aí atualmente já leva algumas coisas aí, né? Falsos mestres que fariam do povo dele, do povo de Deus, negócio. 2 Pedro capítulo 2. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor Deus. Sei que não falei algo, meu Pai, que alegra todo mundo, Senhor, que empolga todo mundo, Senhor. Mas eu falei algo, Senhor Deus, que vem abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mente, meu Pai, para aquilo, Senhor, que está acontecendo nos dias de hoje, Senhor. Pessoas estão abandonando o Evangelho dentro da igreja, Senhor. Abandonando a Tua presença, meu Pai, para ser honrado por homens, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Revela, Senhor, essa palavra no coração de cada um, Senhor. Que possamos entender, meu Pai, que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Cristo, meu Pai. E que Jesus não está dividido no nosso meio. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que não venhamos acreditar em crendice evangélicas, meu Pai amado, mas que venhamos honrar, meu Pai, crer na poderosa e santa palavra do Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor de Deus.